eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, que se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vamos prestar atenção no Espírito Santo, amém? Que hoje age na igreja. Age na igreja. A gente não conseguimos ver Jesus, mas ele disse que está na igreja, através do Espírito Santo. Jesus vai conversando com eles, e eles se entristeceram, porque Jesus está falando que vai embora. Então o sentimento de Jesus, dos discípulos, pelo afastamento de Jesus, estava presente. Por sair, foi de tristeza. Eles encheu o coração deles de tristeza pela ausência, a partir daquele momento, a ausência do Senhor Jesus. Aí eles esquecem, Jesus ensina, esqueceram de perguntar o que Jesus queria. Para onde vai? Nem perguntaram. E Jesus fala: antes, em vez de me perguntar, antes o coração de vocês se encheu de tristeza pelo que eu tenho falado. Então a revelação, Jesus vai embora e ele sente tristeza, mas Jesus fala: mas a verdade, eu tenho que ir, para que venha o Consolador. Então esse momento de tristeza, tudo que eu falei com vocês, para vocês viverem para mim, como se chegar ao Pai depois, como viver a santificação, como viver na presença do Pai. Se eu ficar aqui, não vai acontecer isso. Se eu ficar aqui, não tem salvação para ninguém. É necessário que eu vá. Está ensinando para eles. Quando eu tenho até mais coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Só quando ele vier é que vocês vão conhecer tudo que tem que ser conhecido, o que vocês precisam saber para levar adiante. Quando ele chegar, o Espírito da verdade, tudo que eu tenho é meu, tudo que o Pai tem é meu, tudo que o Pai tem é meu. Por isso que eu disse que ele ia me glorificar, porque ele vai falar, não vai falar de si mesmo, ele vai falar o que eu vou passar para ele, ele vai receber do que é meu. Por isso que há de anunciar tudo, porque está recebendo o que é meu, por direito. O Espírito Santo, amém? Então o Espírito Santo ia chegar, a Bíblia é bem clara: ficar em Jerusalém para que seja revestido de poder. Ele vai revelar toda a verdade, vai ensinar vocês toda a verdade, vai guiar vocês em toda a verdade,
vai manter vocês em toda a verdade. Quem? O Espírito. Ele é o Espírito da verdade. Amém? A Bíblia fala, o Espírito da verdade que o Pai vai enviar em meu nome. Espírito da verdade que está chegando. Então, por enquanto não tinha Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, mas Jesus do lado deles e depois partindo causou tristeza. Então, mas quando vem o Consolador, esse Consolador veio habitar dentro. Consolador. Toda a tristeza que iria chegar para os discípulos, toda aquela insatisfação de não poder viver o Evangelho, viver o que Jesus falou, de chorar amargamente como Pedro chorou, ia cessar. Ia cessar. Toda a revelação que iria vir de novo não ia ter peso. Por enquanto, quando Jesus está falando com eles, é a lei, só a palavra, mas depois o Espírito Santo desceu para receber a palavra. Amém? Veio morar dentro para depois receber a palavra de fora. Aí ia acabar a tristeza. Então, tudo iria testificar de Jesus, o Espírito Santo. É o Espírito da verdade, ia ensinar todas as coisas. Todo projeto para a igreja ia ser revelado pelo Espírito Santo. Todo o ensino pelo Espírito Santo. Toda a capacitação do Espírito Santo. Nós defendemos que ele é uma pessoa. Tem algumas seitas que dizem que não. Nós dizemos que ele é uma pessoa. Aqui, eu estou aqui nessa história aqui. Toda a humanidade. Aqui revela quem é. Jesus revela os homens, como viviam os homens que não tinham Jesus. Aqui revela os homens depois que tiveram um encontro com Jesus e foi derramado o Espírito Santo. E aqui revela quem vai ser os homens que estiverem em Jesus. Nós estamos aqui nessa história. Amém? E o Senhor Jesus deixou ela aqui para a gente se conhecer e herdar a vida eterna. Amém? A fé é isso. Então, ele não falará de si mesmo, o Espírito Santo não fala. Ele glorifica a Cristo. Ele pega toda palavra que ele fala com alguém, ele fala para olhar para Jesus. Qual o propósito do Espírito Santo? Fazer a gente, o propósito, ele leva as pessoas a olharem para Jesus. Seja lá com quem eu estiver conversando, o Espírito Santo que está aqui, ele me faz fazer a pessoa olhar para Jesus. Essa é a obra dele. Amém? E esse ser que veio habitar em quem? Nos cristãos, naqueles que se tornaram filhos. A Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus em Cristo. Adotados. Foi a adoção por Cristo, pela fé em Cristo. Este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Escutai-o. Veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos aqueles que recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, Jesus. Em Cristo fomos adotados. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, perdoar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Porque sois filhos, Deus fez. Se eu sou filho, Deus fez isso. Enviou o Espírito de seu Filho
para habitar em nossos corações, no homem interior. Para clamar, o que clama agora? Abba, Pai. O Espírito de seu Filho que clama. O Espírito de seu Filho que clama. Quem clama? O Espírito de seu Filho que clama. Abba, Pai. Quem clama? O Espírito não clama sozinho. O Espírito não clama, Abba, Pai. É aqui dentro que ele clama. Intimidade. É familiar isso, intimidade com o Pai. Que clama, Abba, Pai. O Espírito me leva a clamar desse jeito. Eu tomei posse da adoção. Para clamar com intimidade. Para saber que Ele é meu Pai. Eu tenho certeza que Ele é meu Pai mesmo. O próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Então eu clamo com intimidade, Abba, Pai. Isso tem que ser uma realidade em nossas vidas, porque o Espírito faz essa obra na minha alma, porque foi derramado em meu coração para clamar dentro de mim, com a minha voz, por intimidade, Abba, Pai. Amém? E Ele, quando entra, me leva a isso, agora eu tenho acesso a esta graça. Ele faz essa obra. Amém, irmão? Em nome de Jesus, esse Espírito, a Bíblia diz que é um Espírito de santidade. Também, esse Espírito é um Espírito da verdade. Eu fui adotado, ele desce, é o Espírito da verdade para me guiar e me ensinar a verdade e me guiar em toda a verdade. É o mesmo Espírito que me mantém em intimidade com Deus, falando com Ele como meu Pai mesmo. Meu Pai que é todo poderoso e pode todas as coisas. Tudo que o Pai tem é meu. Quem falou? Jesus. Segundo a Bíblia, eu sou co-herdeiro com Cristo. Tudo que o Pai tem, que deu ao Filho primogênito, é meu também. É meu também. A glória eterna que pode ser desfrutada agora é para mim também. Porque esse Espírito da glória veio habitar dentro de mim. As riquezas da glória se tornam uma realidade dentro de mim por causa da presença do Espírito da glória. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, Jesus, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, que santidade é a mesma coisa, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, viu que é o Espírito, esse Espírito aqui é o Espírito de santidade, declarado Filho de Deus em poder, segundo em poder, por quê? De acordo, segundo declarado Filho de Deus. Quem é filho aqui? Sou herdeiro com Cristo, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito que veio habitar aqui, de santidade, de santificação. Como provou isso? Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe o que a Bíblia está falando? O Espírito de santidade, o Espírito de poder, em segundo o Espírito de santificação, de santidade, estava em Jesus. Jesus morreu, vivendo o Espírito de santidade nele, desde o momento da sua concepção. O Espírito Santo que gerou ele, o Espírito Santo que guiou Jesus todo o tempo da vida de Jesus, porque eu faço sempre o que o Pai quer. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade dele é que nenhum se perca, é que eu salve as vidas. Esse Espírito estava em Jesus, gerou Jesus e estava em Jesus. O Espírito declarado Filho de Deus,
o Filho de Deus está em poder, segundo o Espírito de santidade que veio habitar. Amém? Pela ressurreição dos mortos. Sabe por quê? Jesus não ficou no túmulo. A morte, ela é para pecadores. Para pecadores. Jesus, o Espírito de santidade, o Espírito de santificação, que estava em Jesus, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade, foi para o túmulo. Como é que vai ficar no túmulo? A pureza de Jesus, a santidade de Jesus, a glória de Jesus, tudo lindo em Jesus, a morte não tinha como segurar ele lá. A morte não tinha poder de prender a santidade lá no túmulo. A santidade tinha que sair. A santidade não fica no túmulo. É o Espírito de amor, de santidade, de poder que estava em Jesus. Como é que vai deixar ele lá? É esse Espírito que está em nós. Mortos em delitos e pecados, ele vos vivificou. O Espírito de santidade. Esse Espírito de santidade que está na igreja. O Espírito de santidade não permite mistura. Jesus não se misturou com o pecado. O Espírito de santidade faz a obra. Estava em Jesus, e Deus, se sou adotado por ser filho, Deus, por seu filho, Deus enviou o Espírito de seu filho que tirou do túmulo, pode ser derramado em nossos corações. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade do Evangelho. É o mesmo Espírito que estava em Jesus, que está na igreja. Lembre-se, eu sou membro do corpo de Cristo. E não recebemos mais o espírito de escravidão do mundo. Recebemos o espírito de poder. Poder da santidade em nós. Poder, o espírito que ensina a verdade. O espírito que guia em toda a verdade. O Consolador, o outro Consolador, o Espírito que consola, que aconselha, que santifica, que a santificação é o estado de santidade. Viver a santificação é viver num estado de santidade. Por viver num estado de santidade, a morte não consegue te segurar. Lembre-se que nós lemos aqui em João. Jesus, quando falou que partia sentimento de perda de Jesus, sente tristeza, não quer nem saber das profundezas do Evangelho, não quer mais, nem me pergunta para onde eu vou, presta atenção nisso. Gerou um sentimento de tristeza, um sentimento de afastamento de Jesus, nem pergunta para onde ele vai, prestou atenção nisso, nem quer saber da glória eterna, mas está triste por eu falar, por sentir a minha falta. A verdade nas cartas é revelada para muitos. O afastamento de Jesus, não tem Jesus, dá tristeza e com isso não quer ir mais fundo. Mas ele não podia, claro que não podia ser um Espírito Santo, mas quando ele vier, ele vai ensinar o que eu não posso ensinar agora. Vai guiar vocês em tudo que ele ensinar, porque a presença dele é consoladora. A santidade vai reinar dentro de vocês. Vocês não vão viver mais para vocês mesmos. O medo não vai fazer mais parte da vida de vocês. O mundo não vai aprisionar mais vocês com essa presença poderosa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. Como ele é, somos nós nesse mundo. Como é que pode estar escrito isso? Com a presença do Espírito de santidade, que é o Espírito da graça também, que repousa bem no cristão.
É esse espírito que a Bíblia diz, e alguns têm até um culto determinado dia, para receber o Espírito. Segundo a Bíblia, a igreja tem esse Espírito e guia a igreja. E ele ensina a verdade, não mistura. E é ele que vai levar para ter o corpo glorificado lá perante Jesus, só com esse Santo Espírito. Os que são da carne não podem agradar a Deus. Mas a Bíblia afirma que quem tem o Espírito não está mais na carne, mas sim no Espírito. E o fruto do Espírito aparece, porque ele veio para solucionar o problema dos apóstolos medrosos, negando Jesus, fugiu quando Jesus ia morrer, eles fugiram, negaram, veio o Espírito Santo para levar eles para a cruz e seguir a caminhada reta, que é o caminho a Jesus. E aconteceu na vida deles. O Espírito Santo não tinha descido, já desceu. Está bem aqui. E é ele que faz a gente andar em novidade de vida. Se vive em espírito, andai também em espírito. Não só se protegendo só com a lei, mas praticando bem. O Espírito faz a obra no homem interior. Se eu sou filho, fui adotado, Deus, por causa disso, não é um Deus mudo, sem poder, não, um Deus vivo. O que ele faz? Derrama o Espírito de seu Filho, o Espírito de santidade, que tirou Jesus do túmulo, Deus envia aos nossos corações. E depois ele dentro de mim clama assim: Abba, Pai. Intimidade. Não pediram nada ainda em meu nome. Por que não? Vocês não têm o Espírito. Só dá para pedir em meu nome, pelo Espírito. Aí chega. E tudo ele vai dar a vocês, tudo que é de direito meu. Jesus conquistou a glória eterna para nós. Somos herdeiros dessa vida, esse poder espetacular que permaneceu em Jesus e guiou Jesus até o fim e tirou Jesus do túmulo. Presta atenção, o Espírito Santo levou Jesus para a cruz. O Espírito Santo me leva para a cruz. O Espírito Santo me traz para o túmulo, segundo a Bíblia. Eu vou para o túmulo com Jesus. No terceiro dia, a Bíblia diz que o Espírito Santo tira Jesus de lá, e eu também, para andar em novidade de vida agora. A vida que ele conquistou é manifestada agora na minha vida. Quem não tem o Espírito, não tem Cristo. Todo direcionamento do Espírito é para Jesus, pelo estilo de vida de Jesus aqui na terra. Quem Jesus é? O Espírito revela e fala assim: vocês, corpo dele, anda igual a ele, e eu vim para habitar em vocês para que isso pudesse acontecer. Amém? Não podemos nos enganar. A mesma alegria, ó, tristeza não. Tristeza quando sente a ausência de Jesus. Mas a presença do Espírito é a presença de Jesus. Ninguém vai tirar mais essa alegria de vocês. Onde tem tristeza, não tem a presença do Espírito. Onde tem tristeza, com as revelações, não tem a presença do Espírito. Ainda não pode suportar essas verdades incríveis. Está faltando a terceira pessoa da Trindade. Com a terceira pessoa da Trindade, eu suporto, porque quem traz as profundezas de Deus habita também no cristão. Para nós suportarmos toda a verdade e ser guiado por ela, não tentar igual uma galinha fugindo da morte, fugir da verdade, não, vem para a verdade.